Como é que o senhor se chama? Abílio Rodrigues. E qual é a sua idade? Minha idade? 99. 99. E a sua data de nascimento, já agora? A 30 de janeiro de 1922. Bonita idade. Senhor Abílio, não parece que tem esta idade. Não parece, mas eles passaram-se. Toda a gente lhe diz o mesmo, não é? Sim, pois que não se vê. O senhor Abílio nasceu onde? Nasci na Isla, mas pertence a Vila de Rei, fui batizado em Vila de Rei. Na Isna, que era uma aldeia lá do Concelho de Vila de Rei. Pois. Que- Aquilo pertence tudo a Vila de Rei. Que agora- É a Fernandária, Isna, Alcamim, Zaboeira, Castanheira, ainda lá outro casal que é do outro lado, que é Hortas, Sim. e depois embaixo, onde está agora o barco do Zé Cristóvão. Cristóvão, daquele lado. Sim. Daquele lado havia Mazanha, na ponta de umas pedras, de um tipo das valadas. Tinha mais irmãos? Éramos 7. 7 irmãos. E os seus pais faziam o quê? Meus pais trabalhavam no campo. E eles também trabalhavam no campo. Naquele tempo não havia acalipos nenhuns. Não. Era só pinho. Depois os pinheiros eram renovados por homens, cortá-lo, coisa. E depois vinha a resina e depois as mulheres e homens andavam a cartar, a colher os pucas para dentro de um caldeiro e depois iam esperar o barril. No outro tempo não havia fogos, porque as corelas, que chamavam as corelas, não é? Estava tudo limpo. Tudo limpo. Vendia-se o mato. Há pessoas ricas que não tinham um mato suficiente para os animais dormirem, para se roçar o mato. O gulho dos pinheiros era tudo apanhado. Normalmente o que é que comiam, assim, no dia-a-dia? Comia-se melhor que agora. Que agora o comendo não presta para nada. Umas couves? Mas couves, e nabos, e batatas, e carne com fartura. Tinha Mas carne era com- carne, Uhum. não é como agora. Era carne. Tinha arca salgadeira. Pois, todas as pessoas criavam um porco, 2 porcos, 3 porcos. E pronto. E depois era um ano a criar. Um ano. E depois um ano é que era morto, e depois ia para a salgadeira. Mas comia-se o que era ação. Agora não. E bom peixe, já que estava à beira-rio. Isso o peixe ali nunca faltava. Sim. Mas era peixe, não era como agora, que não presta para nada. Não é? Mas que peixe é que era? O peixe era o barbo, era o bordal, era a boga, era a lampreia, era a enguia e era o sabre. Naquele tempo, o peixe chegava lá, subia. Agora não sobe. Chega ali ao açude, está a venta-se ao ar, quando é o tempo da desova, a venta-se ao ar para subir. Mas não consegue subir. Sim. Agora peixe naquele tempo era as macheias. Mas era com armadilhas? Como é que o pescavam? Havia um objeto que chamava a tarrafa, que era redonda, Feito de cana? e em fio. Em Tudo em fio. fio. Tudo em fio. Tipo, precisamos fazer aquilo. E havia redes que chegavam daqui além àquele montilhão. Também por mesmo uma pessoa que fazia aquilo. E a tal tarrafa era como um funil, compreende? Tinha um cordel e tinha uma carreira de chumbo em roda dela, às vezes vinha cheia de peixe. Porque naquela ribeira que aqui está, nesta ribeira que está aqui, a entrar no rio e a sair do rio, havia cascalheiras Sim. que a água trazia. E depois a boga desovava ali. Eram as carradas. E conservavam também o peixe ou não valia a pena? Se não conservavam. Sim. Não, a gente apanhava e comia e acabava-se a se apanhar mais. Tinham Era sempre, com fartura. Porque tinham sempre todos os anos, dias. Todos os anos subia muito peixe. Quando era assim, em outubro, já se via a criação, como estes que estão aqui. Eram as macheias. Já tinha desovado, já se tinha criado, e agora andava assim naquelas algas mais mortas. Era manuvo. E iam à pesca todos os dias ou... Não, quando a gente apetecia, ia catar lá a tarrafa. Que não havia pessoas nenhumas, naquele tempo do campo, não tivessem 3, 4, 5, 10 cabras, 20, 30, 40.
e uma mula ou um burro. E quem já tinha assim mais posses, era uma junta de bois. Para fazer o trabalho, não é? Para labrar, para catar mato, para catar estrume para as fazendas. Porque as carroças antigamente é como os carros agora. O senhor é na estrada, estradas, não é estradas como agora. Claro. Era só carroças, uns para baixo, outros para cima. Agora, o que eles fizeram, bem, aqui nunca fizeram nada, mas o que fizeram foi estradas com fartura. Sim, que a gente vê. Sim. Outra coisa não fizeram. Em sua casa não havia eletricidade. Mas cá eletricidade. Como é que era? E quando para aqui vim, tive aqui uns anos, não tinha eletricidade, está a ver? Mas em sua casa, lá na borda do rio, Mas como agora é que era? não havia, não havia. Não Então havia. como é que fazia? Só Explique lá. havia. Então, como é que faziam? Com candeeiros. Com esses pitromax cá agora, e lanternas aquela gente sabia fazer aquilo, as lanternas com azeite. É que se alinhava. Em Vila de Rei, havia, ao fundo da vila, o senhor não conhece aquilo, ao fundo da vila havia uma nascente que era uma coisa espantosa. E uns tanques grandes naquele tempo, para as pessoas lavarem. Ali é que eles vinham lavar todos. E a vila não tinha água, como é que se chama? Água Canalizada? da rede. Sim. Da rede, não tinha. Teve muitos anos não tinha. O que é que se acontece? Toda a gente tinha uma mula, toda a gente tinha um burro. Arranjaram umas cangalhas para um carpinteiro. Os burros levavam 4 cântaros. 2 de um lado, 2 do outro. A mula, como já era maior, levava 6. 3 de um lado e 3 do outro. Andavam todo dia, aquilo ainda era longe, e era a subir as mulas para ir fora a catar a água e os burros. Pois. E mulheres com cântaros à cabeça. E a azeitona era toda aproveitada, Toda mesmo aproveitada. bago a bago. A gente chegou lá a amor azeitona no mês de março, no tal lagarzinho, neste lagar que está aqui. Apanhava-se à mão Está aqui. Aqui todos os bagos. Aqui é um lagar e ali é um moinho. E trabalhavam os dois com a mesma água do mesmo robeiro. Começa na Seada até à borda do rio. E esse moinho e esse lagar era para a aldeia toda. Era para a aldeia toda. Tínhamos umas tulhas ao pé do lagar, umas tulhas que se fizeram. Depois apanhámos os dois outros sacos, amanhã apanhámos outros 3 e chegámos lá, estava coberta de pedras. Para ela se conservar bem. Tirámos as pedras e depois punhamos aquelas já para cima, depois punhamos as pedras outra vez. Para ela se conservar. Então o Sr. Abílio fez aí um desenho aí nessa folha da sua aldeia. É da aldeia. Como é que era, Isto a aqui- sua aldeia? Aqui é o rio. E aqui é a ribeira que emboca no rio. Dá a volta, aqui é as passadeiras, e aqui para cima, e eu vim aqui de assim é a tal povoação. De inteira. Isna. Vai na ponta do cabeça. Os senhores já lá foram, já viram mais ou menos onde é que é a coisa. E E quantas aqui casas? embaixo à borda do rio, à borda da coisa, estão aqui 7 casas. 7 casas que havia. 7 casas. Eram da sua família ou não? Não, da minha filha não era nenhuma. Eram vizinhos. A minha família é toda na correnteza cá em cima. E o Sr. Abílio... Eram, naquele tempo, devia ser à volta de 20 fogos. 25 fogos. Que havia lá. quando subiu a barragem, tiveram todos que fugir. Depois, houve lá um vizinho nosso, a água já ia ao bate da porta e o gajo nem queria sair. O Sr. Abílio devia ter à volta de uns 20 anos, Pois. nessa altura. Quando ela chegou lá à Isna, vem encher do rio, aquilo era como um ovo. Aquela de cima a meter-se na de baixo. A outra estava quieta, não é? Parecia um ovo a crescer. E lembra-se quando se começou a falar disso? Que vinha aí a água, falavam que iam construir uma barragem. Lembra-se disso? Até não lembro. Então, eu andei, antigamente transportava-se a madeira por rio abaixo, por 2 serrações que havia na praia do Rio Batejo. Hã? E já naquele tempo, que a gente lá passava embaixo onde está agora a coisa, era um sítio muito direito, a água até era, não corria assim muito, lá naquele sítio. Todos os anos lá andavam engenheiros. Estava tudo marcado naquelas barreiras, tudo marcado com números, onde é que era mais ficha, não era? Andaram assim, e sei lá quantos anos, aquilo em estudo. Enfim, até que houve um ano que
que a gente, quando para passar com a madeira, fizeram um túnel na barreira para passar a água e a madeira. O último ano. Já estava a construir o fundo do açude. Já havia cimento, já havia ferro, já havia tudo limpinho ali. Por aí a água já não passava. Passava na barreira, fizeram um túnel e por ali é que passava a água e a madeira. Foi o último ano. E o Sr. Abílio e os seus vizinhos acreditaram que a água que vinha ou estiveram até à última? Acreditavam, outros não acreditavam. É como tudo, não é? E passaram a algumas pessoas a oferecer dinheiro pelas casas e pelos terrenos, não foi? Não. A mesma hidra é que pagou. A mesma hidra é que pagou. Pagava bem as casas, um palheiro. As contas que as nossas casas antigamente eram uns palheiros. Pronto. Agora os terrenos davam pouco. Pouco, mas muito pouco. Agora as casas, fosse, pagavam bem. Lembra-se mais ou menos quanto é que poderia render uma casa? Valer uma casa? Não lembro. Agora já não lembro. Eles ofereciam e a pessoa lá pedia qualquer coisa, mas não valia a pena pedir porque eles ofereciam já o valor da coisa. E houve quem regateasse ou não? Não. Estava tudo completo. E depois lá, pronto, venderam conforme puderam, o que tinham, e ficou então coisas de fora, que ainda lá tenho uma corela. Os seus pais ainda eram vivos nessa altura? Eram vivos. E vieram viver para onde? Eles e um irmão meu foram para a Arega, porque já havia família descendente da gente lá, na Arega. Mas como é que veio aqui parar a Ferreira do Zezer? Então, a gente andámos Conhecia? Já conhecia? Então não conhecia. Então, se nós vínhamos todas as segundas-feiras de lá da Borda do Rio com feijão, com tudo quanto era bom para vender em Ferreira já naquele tempo. O seu mercado era em Ferreira. Pois era, mas era uma praça fraca ainda. Sim. Os cabaços, sim. Os cabaços naquele tempo já era uma praça forte, mas ali era fraco. Mas vendia-se. Todas as segundas-feiras lá vínhamos, a pé, com tudo e fundia para cima. Para ir à missa também ia a pé? Para ir à missa íamos ali ao Trísio e a Palhais. Passávamos aqui nas passadeiras, a quando a água era pouca. E a quando era muita, era de barco. Do Três Tábuas? É? Aquele Três Tábuas. 3 tábuas. Pois, mas barcos bem feitos, não era agora lá sucata. Quem é que o fazia? Carpinteiros que havia antigamente. Lá em Vila de Rei. É? Lá em Vila de Rei ou aqui? Aqui. Era aqui. Antigamente as pessoas naqueles caminhos eram como os carros agora na estrada. Passaram uns pelos outros. Em qualquer parte do país. A gente nesta área, Trísio, Isna, Cardal, todos os domingos havia bailes. Todos os domingos. A gente às vezes, a rabeira ia tão grande, mas a gente mesmo assim teimava e passava para o outro lado. O barco. Mas era preciso saber o que é que ia fazer. Era raro o domingo que a gente não fosse dançar. Com um acordeonão? Ou com um acordeonista? Ou uma Naquele concertina? tempo era harmónios e era já 2 escalas também, já havia, e guitarras. E o Sr. Abílio tocava alguma coisa? Não, eu só dançava. Era só dançar? Só dançava. Tocar não. Só dançava. Iam de aldeia para aldeia, os rapazes, à procura de raparigas? Havia muita rapariga naquele tempo. Havia muita rapariga. Era o nosso fim e era o nosso desporto era dançar. Todos os domingos. Ou no Trísio, ou na Isna, ou no Cardal, em Palhais, havia sempre bailes. Sempre bailes. Havia muita rapariga. Depois fazíamos assim a paródia. E às vezes havia cachaporra, não havia? Se te parece? Olha, muito obrigado, Sr. Abílio.